Olá pessoal, meu nome é Marcelo Rocha dos Passos, eu sou aluno de doutorado no Departamento de Música da Unicamp, sob orientação do professor Dr. Paulo Adriano Ronchi. Esta comunicação oral recebe o título de Pedroca e seu Pistão, entre choros, boleros, mambos, sambas e baiões. O foco do trabalho foi verificar aspectos interpretativos presentes na performance musical do trompetista Carmelino Veríssimo de Oliveira. E entre os elementos apurados, o que foi apurado, destacamos aqui o esboço de elementos técnico-interpretativos, o explorar do timbre do trompete por meio de diferentes tipos de surdinas, e também a verificação de tendências estético-musicais nessas produções. Bom, sobre Carmelino Veríssimo de Oliveira, também conhecido como Pedroca, Pedroca nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 5 de abril de 1913. Não temos informação ou informações sobre a data de falecimento e o motivo de Pedroca. A formação do Pedroca, o Pedroca foi um músico autodidata que tocou cavaquinho, trombone e trompete. A sua atuação profissional se deu entre as décadas de 1940 e 1950. A discografia de Pedroca compreende registros fonográficos de 19 discos gravados em 78 RPM e 5 LPs gravados também por diferentes selos. Participação de Pedrocas em filme. Pedroca participou de alguns filmes nacionais, entre eles Tudo Azul e Carnaval Atlântida, ambos gravados em 1952. E entre os trabalhos representativos destacam-se aqui as participações de Pedroca como músico contratado, na verdade, da Orquestra da Rádio Nacional na cidade do Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Bom, o repertório verificado nas produções de Pedroca abrangem desde gêneros nacionais, como choro, samba, shot e baião, a gêneros estrangeiros, como bolero, mambo, beguine e foxtrot. Destacamos aqui também possíveis razões de cunho mercadológico, almejadas e impostas por gravadoras sediadas no Brasil para justificar, na tentativa de justificar a existência e a predominância desses gêneros estrangeiros na produção do músico. Destacamos aqui também as articulações de tenuto e staccato bastante recorrentes na performance do Pedroca, inflexões como growl e scoop, a tessitura trabalhada pelo músico e os tipos de surdina também por ele utilizados. A harmon, a cup, a straight, a bucket e a plunger mute. Bom, ainda no campo das variações de timbre, destacamos aqui a questão dos materiais por ele utilizados, possíveis razões para essas características e também questões de ordem técnica, desde concepção de respiração, quantidade de abertura dos lábios e posicionamento de língua. Uma vez mais, o objetivo desse trabalho foi lançar à luz a produção discográfica e musical do Pedroca, e os elementos apurados foram aspectos técnicos interpretativos, questão da exploração do timbre do instrumento e predominância de gêneros musicais estrangeiros, tendências estético-musicais. E cabe destacar também que esse trabalho ele não esgota a possibilidade de estudo acerca desses temas, e ele pode sim e deve ser trabalhado e aprofundado por outras linhas de pesquisas. Aqui destacamos as referências utilizadas na elaboração do trabalho. Fica aqui o nosso agradecimento e contato para esclarecimentos, dúvidas, sugestões. Uma vez mais, o nosso muito obrigado e até uma próxima. No estudo de técnicas estendidas para a flauta doce, um olhar para o glissando. Coesão entre técnica e expressividade no uso das técnicas estendidas na flauta doce.
Com a retomada da performance artística de forma profissional da flauta doce no século XX, muitos compositores se interessaram em compor para ela. Porém, este novo repertório era essencialmente neobarroco, neoclássico ou neorromântico. Foi então, entre as décadas de 1950 e 60, que obras que faziam uso de alguma técnica estendida surgiram, e com isso também a busca por uma expressividade diferente do que acontecia até então. Pode-se constatar que essas técnicas estendidas trazem consigo não apenas inovações no que concerne à técnica pura do instrumento, mas também uma nova competência referente à expressividade musical na flauta doce. Neste âmbito, entendendo o lugar que as técnicas estendidas se encontram, Walter van Haue faz a seguinte afirmação: lembre-se de que em grande parte da música contemporânea estamos preocupados não com a beleza do som, mas com suas possibilidades expressivas e dramáticas. O desenvolvimento das técnicas estendidas passa então pelo amadurecimento de uma expressividade que está atrelada à sua particularidade sonora, quando em comparação à técnica tradicional. E, ainda que essa técnica possa, a priori, ser estudada e desenvolvida de forma autônoma, buscando atingir excelência na sua execução e desatrelada ao estudo de uma obra específica, é no repertório que são encontrados elementos para o desenvolvimento não apenas técnico, mas expressivo de seu uso. Walter van Haue apresenta, então, 5 maneiras de se executar um glissando na flauta doce, envolvendo o giro do punho, ou levantando os dedos, ou movendo o instrumento, ou movendo a mão e, por último, usando o furo zero, ou o furo do dedão do instrumento. As 5 possibilidades detalhadas pelo autor são apresentadas de forma a permitir que o flautista escolha a maneira mais adequada à sua performance, apresentando vantagens e desvantagens a cada variante. Ao escrever o uso da variante 1, por exemplo, que é girar o punho, Walter van Haue afirma que essa é a melhor maneira de se fazer glissando, pois, com este movimento, o flautista abre os furos da flauta de forma gradual, sendo indicado na realização de intervalos grandes, como no exemplo do exercício 102A. Já a variante 2, Haue argumenta que dessa maneira o flautista obtém glissandos de intervalos curtos com maior precisão, sendo uma opção quando não há necessidade da realização de intervalos grandes, como no exercício 102B. Pode-se observar que esses exercícios apresentados por Haue têm uma função técnica. Através do movimento específico das mãos e dos dedos, o flautista tem que ser capaz de conduzir o movimento do glissando entre 2 notas de forma precisa. Haue apresenta então exercícios para todas as possibilidades de como se fazer esses glissandos, advertindo que, para além do controle dos dedos, o efetivo glissando depende, além de tudo, do controle da coluna de ar do instrumento. Uma vez assimilado o processo de realização do glissando do ponto de vista técnico, o estudante passa a lidar com a realização dessa possibilidade dentro do repertório, estando sujeito a outros fatores, que corroboram para uma performance musical expressiva, como o uso de dinâmica, por exemplo. No exemplo da obra de Agnes Dorwart, o fragmento aqui apresentado apresenta um glissando que transita entre 5 notas, e o fragmento B, um glissando que parte de Dó sustenido, piano, para um Si bemol, pianíssimo. Neste movimento, a obra não apresenta nenhuma informação sobre tempo, o que faz com que o intérprete tenha que decidir qual a duração de cada um dos glissantes. No fragmento B, temos uma indicação de dinâmica, sujeitando o intérprete a escolher não apenas dedilhados adequados para a obtenção de tal nota como a afinação apropriada, mas a coesão na condução da indicação da dinâmica, uma vez que o glissando tem como premissa a continuidade do som. Nesta obra de Dorwart, que se chama Nine, outros glissandos são utilizados, inclusive com sobreposição a outras técnicas, como podemos ver nos textos aqui apresentados. No texto do quadro A, diz que o glissando pode ser realizado com a mão direita fechando ou abrindo a janela da flauta doce, tanto quanto possível, e a mão esquerda realiza o glissando, movimentando os dedos 0, 1 e 3, até que a nota indicada seja alcançada. Para o som, a boca deve estar ligeiramente aberta e, em B, o glissando de dedos com a mão esquerda enquanto se provoca uma interferência, um zumbido, na janela da flauta doce com a mão direita. Nota-se então que unicamente o estudo do mecanismo da realização do glissando, apesar de importante,
É no repertório que encontramos a técnica estendida aplicada com sua finalidade expressiva, exigindo do intérprete não apenas o conhecimento técnico, mas também a capacidade de escolha e decisão, definindo questões que envolvem dinâmica e tempo, por exemplo.